Aleluia. Bom, eu quero começar com palavras de Paulo, que ele diz assim: bênçãos espirituais a vocês para fortalecê-los, quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que você e eu temos. Eu creio que todos que estão aqui nessa noite, nessa tarde, têm fé em Cristo Jesus. Então vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: hoje nós vamos nos animarmos através da palavra de Jesus Cristo. Glória a Deus. Bom, eu fiquei sabendo, que ia ministrar no final do culto passado e eu não esperava, e glória a Deus, aprove ao Senhor isso. E eu fiquei já, desde o momento que a pastora falou comigo, já pedindo: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, fala o que o Senhor quer ministrar. Porque o Senhor sabe quem estará lá. O Senhor sabe o que cada um precisa. E eu quero falar o que o Senhor quer falar. E aí, na terça-feira, eu continuei orando, e na segunda nada. Na terça-feira o Espírito Santo simplesmente fala assim: aquilo que eu não posso, eu não preciso. Aí oxe, como assim, Espírito Santo? Já comecei a perguntar. E ele repetiu novamente: aquilo que eu não posso, eu não preciso. E aí passou mais um tempo e eu continuei perguntando, e ele me explicou: como cristã, eu não posso mentir, é o que a palavra diz. Mas na verdade, eu não preciso mentir. Tudo que a palavra ela nos dá como direção do que nós não podemos fazer, nós que somos filhos de Deus e cristãos, nós não precisamos. Porque a nossa essência, a nossa natureza, ela é divina, ela não deve ser carnal. Então, para nós que somos cristãos, não deve ser um martírio não mentir, por exemplo. Estou dizendo aqui não mentir, mas é porque é algo muito popular, nos dias de hoje. Tem gente que, quando sabe que um cristão ele não pode mentir, ele não quer mentir, acha: nossa, como assim? Como que você vive? E na verdade nós não precisamos, nós não temos essa necessidade. E aí o tema de hoje que eu quero falar para vocês é: enquanto houver fôlego. Para um cristão que ele é crucificado, aquilo que para o mundo é um sacrifício ou é impossível, para nós é uma essência divina. Para nós é algo que Deus colocou dentro de nós e assim nós conseguimos fazer. Nada do que o Senhor nos pede é impossível, porque é Ele quem nos capacita, amém? Então no dia seguinte o Senhor me conduziu a ler Romanos. Ele falou assim: leia Romanos. Aí eu falei assim: algum versículo, algum capítulo específico? Leia Romanos, amém? Então fui lá ler Romanos. E para quem não sabe, ou aqueles que sabem, o livro de Romanos, ele é um livro em que Paulo, ele escreve uma carta para a igreja que é de Roma. Então ele escreve para uma igreja. E nós somos uma igreja. Então na igreja nós cremos... Só um minutinho. Aqui hoje, eu não conheço todos vocês. Pode ser que você esteja pisando numa igreja a primeira vez, eu não sei. Mas pode ser que você já frequente a igreja há mais de 10, 15, 20, 30, 40 anos. E aí eu quero ler com vocês Romanos 1, 18, que diz assim: dos céus, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente.
Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão glória que ele merece. E não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Aqui, Paulo ele estava falando com uma igreja, com pessoas que já conheciam a Cristo. Pessoas que conhecem Deus, nós precisamos revelar Deus para aqueles que não conhecem a Cristo. Aqueles que conhecem a Deus precisam honrar o nome dele. Então nós que estamos aqui, que conhecemos Jesus, nós precisamos honrar e glorificar o nome de Deus através de tudo que nós fazemos. E ainda segue em Romanos 1:22. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Quantas vezes, quantas pessoas, ao invés de adorar a Deus e os seus feitos, estão olhando para coisas, criando deuses para si, querendo ser adorados. Queridos, nem Cristo agradou a todos. Quem dirá nós? Gente, se você estiver com sono, querendo uma água, levante, beba uma água, mas não durma, amém? Coloca a mão aqui sobre a sua cabeça nesse momento. Declare assim: Senhor Jesus, me desperta, porque essa palavra é para mim. Aleluia. Então existem pessoas que querem ser mais adoradas do que Deus. Então quando uma pessoa ela chega numa igreja, às vezes se alguém esqueceu de cumprimentar, é o fim. Misericórdia. Às vezes se alguém chega em algum ambiente, alguém não falou, ou pela correria algo aconteceu, é machucado, é ferido, quer ser visto. E nós estamos aqui para adorar o Deus verdadeiro. E em Romanos 1:28 diz: e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eu não sei você, mas eu me vi aqui em vários. Porque antes de nós trazermos uma palavra como essa, nós somos ministrados. Qualquer palavra que alguém vai liberar, para que de fato tenha um efeito, para que de fato tenha uma libertação, uma unção, nós passamos por esse primeiro. E nesse versículo ele descreve vários tipos de pessoas, atitudes, de escolhas que Deus não aprova. Lembra que eu falei no início? Aquilo que eu não posso, eu não preciso. Queridos, você não precisa ser uma pessoa orgulhosa, você não precisa ser uma pessoa carrancuda, você não precisa ser uma pessoa triste, você não precisa ser uma pessoa sozinha. Não foi para isso que Deus te criou. Não foi para isso que Deus te chamou nessa noite. Nós precisamos, como cristãos, prestar atenção qual tem sido o nosso comportamento. Qual tem sido o meu comportamento dentro da minha casa?
Qual tem sido o meu comportamento? Porque na igreja é fácil se comportar. Nós ficamos juntos aqui 2 horinhas. Às vezes um pouquinho mais. Às vezes a gente quer mais, né? Quer ficar aqui até... Mas dentro de casa é onde a gente mais se revela. Então, qual tem sido o nosso comportamento dentro de casa? Qual tem sido o nosso comportamento na escola, no trabalho, no transporte, onde você está colocando os teus pés? Qual tem sido? Tem sido um comportamento mundano, que julga os outros? Queridos, essa palavra não é para os que estão lá fora não hoje. É para nós que estamos aqui dentro da igreja. E ainda diz assim, Romanos 2:1, meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas, mas você, que faz as mesmas coisas, que condena os outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Você sabe que Deus é muito bom? E você sabe que Ele quer que você mude de vida? Que eu mude de vida? Que nós mudemos de vida? Deus, Ele nos aceita como nós estamos, como nós nos achegamos diante dEle. Nós não precisamos, peraí, deixa eu ficar mais santa primeiro, deixa eu tentar mudar aqui sozinha primeiro, para que eu possa me achegar diante de Deus. Não! Vem como você está, vem como você está. Não perca essa oportunidade, mas não permaneça o mesmo. O Evangelho, o que nós estamos fazendo aqui hoje, o que uma igreja faz, não é te dar uma simples informação. O Evangelho não é simplesmente uma informação. O Evangelho, ele é transformação. Se você vê o Evangelho somente, eu quero uma palavra hoje de paz, e é isso. Não, existe sim a palavra de paz. O próprio Senhor Jesus é a paz que excede todo entendimento. Mas Ele quer transformação. Vinde a mim, né? A palavra diz, todos que estão cansados. Mas Ele vai tirar o peso e você vai seguir. Então nós temos que entregar algo. Nós precisamos entregar algo. E aí continua assim em Romanos 2:12. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Ou seja, todos aqueles que não têm acesso, aqueles que hoje, né, estão lá fora, podem cada vez mais se perder porque eles não conhecem a palavra, mas hoje aqui nós estamos conhecendo, amém? Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela, porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no coração. A própria consciência deles mostra que é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Aquele que tem o Espírito Santo não precisa que uma outra pessoa aponte e fale, você está errando, você está pecando. Sim, muitas vezes é necessário, mas o Espírito Santo que habita dentro de você e de mim, ele fala. Essa semana eu fui muito constrangida pelo Senhor, porque eu estava numa correria. Faculdade, é casa, é trabalho, é tudo. Quem aqui, às vezes, está na correria? E aí, eu fico com o meu filho também, todos os dias. Fazendo tudo isso e ainda com o meu filho. E aí, um belo dia, a Sofia, essa semana, na quarta-feira, a minha coluna, ela travou. E no outro dia, no mesmo dia, a gente tinha capacitação destino, no outro dia, a gente tinha célula. E aí, eu falei, Senhor, como eu vou fazer?
A gente já começa a orar, a gente já começa, né, a se movimentar da forma que a gente pode. E eu chamei a Sofia, minha discípula muito amada, para me ajudar em casa. Queridos, quando a Sofia nem sabe disso, mas quando a Sofia chegou, ela falou assim: líder, por onde eu começo? Eu falei: me ajuda pela louça. E ela foi lá. Quando o Noah viu a Sofia, primeiro que ele fez assim: ué, não é minha mãe que está ali na pia? Ele pegou, olhou assim, e aí eu estava saindo do banheiro, aí ele me viu, aí ele olhou para a Sofia, ele foi até o quarto, ele pegou a torre, bloquinhos de montar, sabe? E foi levar para a Sofia. E aí a Sofia falou assim: hoje eu não posso brincar, agora eu não posso brincar com você. Quando eu vi aquela cena, eu falei: Senhor, eu faço isso todos os dias com meu filho. Todos os dias, em algum momento eu viro para ele e falo: filha, a mamãe não pode agora, só um minuto. Eu não estou falando de um dia, estou falando de todos os dias. E quantas vezes nós não fazemos isso com os da nossa casa, com o Senhor? Às vezes o Espírito Santo quer falar: peraí, não, só um minutinho, Espírito Santo, agora não. E quando eu vi aquela cena, o que eu fui fazer? Aproveitei que a Sofia estava ali, falei: filho, vem cá. Eu me assentei e brinquei com ele. Pedi perdão ao Senhor, pedi perdão, conversei no mesmo dia, em prantos com o meu esposo, que ele aproveitou e ministrou também já, e com o meu filho. E é algo que o Senhor ele tem me direcionado a ter um tempo de qualidade. O Senhor falou assim: você está todos os dias, Ele está todos os dias com você, mas você não está todos os dias com Ele. E aí, o Senhor, quando no primeiro dia Ele me disse a frase: o que eu não posso, eu não. No outro dia Ele falou para eu ler Romanos. E aí depois, na quinta-feira à noite, o Senhor me disse assim: anote a seguinte frase: você está ferindo as pessoas que te amam. Você está machucando as pessoas que estão ao seu redor. E aqui eu me enquadro, então eu vou repetir de uma forma diferente. Estamos ferindo as pessoas que amamos. Estamos machucando as pessoas que estão ao nosso redor. Como? Com os nossos maus comportamentos. Eu não precisei que a minha pastora, que o meu pastor ou que o meu esposo virasse para mim e falasse, porque o Espírito Santo falou. Mas às vezes é necessário, porque às vezes você não quer escutar, nós não queremos ouvir o Espírito Santo. Então Ele usa pessoas, porque o que Ele quer é que nós sejamos transformados. Amém? Glória a Deus. Então eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui é pai, mãe? Você ama seus filhos? Eu quero dizer que você precisa de vida. Você ama a sua família? Você precisa de vida. E só tem vida quem tem Jesus. Jesus, Ele é o único que pode nos dar esperança. Jesus é o único que pode nos mudar, que pode nos dar paz, que pode nos dar amor, comunhão, alegria, tudo aquilo que eu e você nós precisamos. Mas para tudo isso, para nós vivermos, nós precisamos mudar. Precisamos viver Cristo. E Romanos 14, 8 diz assim: se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. O viver é Jesus. O morrer é Jesus. E quando eu digo morrer, queridos, é morrer para a nossa carne. É morrer para o trauma. Não importa o que aconteceu. Eu nunca tive pai, mãe ou alguém que sentasse comigo e brincasse enquanto eu era criança. E eu acredito que a maioria não. Né? Infelizmente. Mas hoje você está ouvindo essa palavra para quebrar um ciclo na sua vida, da vida da sua família.
Se você não teve, você pode proporcionar. E deixa eu te contar uma coisa, você pode brincar com Jesus no sentido de, Senhor, na infância eu não tive pega-pega, não brinquei disso e daquilo. Queridos, na célula a gente já brincou disso. O Senhor, Ele coloca uma alegria dentro do nosso coração, que Ele nos ajuda a brincar. Eu já vi gente aqui que serve no Kids, no Teens, brincar com cada um deles e sentir que Jesus estava brincando com ele. A criança interior ter sido curada. Então Jesus ainda pode fazer, independente se você tem a idade que você tiver. Mas o que não vale mais é a desculpa de que você não teve. Não importa o que aconteceu, chegou a hora de você mudar a página. Não espera o outro tomar atitude por você. Você vai entregar nas mãos da pessoa a tua vida, se ela vai ou não vir te pedir perdão, se ela vai ou não vir se consertar com você. Nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Jesus, não na mão de uma outra pessoa. Não dependa de outro para você tomar a atitude. E se essa pessoa nunca te pedir perdão, o que vai acontecer? E se essa pessoa que você tanto está esperando que ela mude para você mudar, está na verdade esperando que você mude para ela ser transformada? Porque nós lemos aqui que nós hoje estamos conhecendo a palavra de Deus e as pessoas vão saber através de nós. Nós precisamos entender que as situações e a nossa vida precisam estar nas mãos de Jesus. E Romanos 11:16 diz assim: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Não adianta querer dar fruto enquanto você ainda está machucado, enquanto você ainda está ferido. Mas a partir do momento que você permite que o Senhor toque no teu coração, na tua vida, que Ele entre aí, nessa porta que você ainda não abriu para Ele. Porque tem gente que já abriu a porta da casa, vamos dizer assim. Tem gente que falou assim: Jesus, senta aqui, olha que sofá bonito. Senta aqui nesse sofá. Aí Jesus falou assim: e aquela porta ali? O que é? Não. Nessa porta não. Ali não pode. A sala aqui, pode ficar na sala. Mas Jesus está pedindo para abrir aquela porta. Nós precisamos entender que nós caminharmos com Jesus não deve, não pode ser na superficialidade, porque isso não vai manter você de pé. Mas a profundidade em Cristo Jesus vai. É Ele quem vai te sustentar, é Ele que vai te suprir, é Ele quem vai fazer. Quero dizer que hoje eu estou aqui falando, ministrando. O Senhor já ministrou meu coração. Mas eu não posso, hoje aqui, oferecer vocês diante de Jesus como sacrifício. Mas vocês podem se oferecer como sacrifício. Eu me entregar para Jesus talvez não mude a sua vida, mas você se entregar para Jesus vai mudar a sua vida. Isso vai transformar a sua vida, eu te garanto. Então não espere o outro fazer por você aquilo que só você pode fazer. Não espere quando o outro fizer, decida fazer. Não espere um sentimento: olha, eu senti uma brisa, acho que hoje eu vou entregar meu coração. Não, é uma decisão racional, a palavra fala. É racional, não é sentimental. A fé em Cristo, ela não é sentimental, ela é racional, amém? Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Nós não viemos para ser servidos, nós viemos para servir. Nós viemos para, como a pastora falou, a Andréia, a presbítera Andréia falou, muitas vezes nós viemos aqui para entregar, mas o Senhor, Ele é tão bom que Ele derrama sobre as nossas vidas. O culto, queridos, a origem dele não é para que você e eu sejamos cheios da presença,
é para que nós nos esvaziemos e entreguemos a Ele. Mas Ele é tão bom que Ele derrama sobre as nossas vidas. Talvez você pode falar assim para mim, mas presbítera, você não sabe o que fizeram comigo. Tem gente que acha que Deus é injusto. Você não sabe o que Deus fez, você não sabe o que Deus permitiu na minha vida. Romanos 9:20 diz assim: mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro ele pode fazer 2 potes, um pote para uso especial e o outro para um uso comum. Quero dizer para vocês que eu já fui a pessoa, e eu declaro fui em nome de Jesus, que eu não quero ser mais. A pessoa que questionou a Deus, que duvidou, que quis bater de frente com Deus. Oh, gente, tão pó eu sou, tão pó nós somos. Mas o meu filho, que está aqui, graças a Deus, eu planejei uma forma dele vir ao mundo. Eu planejei a via de parto dele. Fiz todo o planejamento. Veio nada do jeito que eu planejei. Isso gerou uma frustração tão grande no meu coração que eu fiquei com essa mágoa, mesmo segurando o meu milagre nos braços. E através dessa seta que eu permiti que Satanás plantasse no meu coração, eu entrei e eu tive uma depressão pós-parto que perdurou até esse ano. Mas eu já estou curada, glória a Deus por isso. Mas eu só enxergava a dor, mesmo tendo a maior alegria de ser a mãe dele. Eu só enxergava a dor, eu não enxergava o milagre. Até que um belo dia, e eu perseverei na oração, na busca diante de Deus. Eu relutei, porque eu cheguei diante de Deus e falei, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez dessa forma? E sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Porque o orgulho estava tão grande no teu coração que você não conseguia tomar a decisão certa. O orgulho que estava no meu coração, queridos, foi tão grande que mesmo eu vendo o sofrimento, tanto meu, que eu estava já há 36 horas em trabalho de parto, como o meu filho, eu não consegui mudar o plano, porque eu queria daquele jeito. Até que, e o médico falou, nós vamos seguir desse jeito. Até que mudava toda hora o plantão, mudou um plantão, chegou uma médica, era um homem, antes chegou uma mulher, já tinha passado por médica, por médico. Aí chegou a nova médica, ela firme, ela chegou diante de mim e falou assim, você quer sair daqui com seu filho no braço? O que eu vou responder? Eu olhei assim, sim. E eu e o Bruno desesperados. Ela falou assim, então nós vamos fazer uma cesárea de emergência agora. Comecei a chorar. E nós fomos para o centro cirúrgico. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A anestesia que tinham me dado tinha passado. Quando começou a cesárea, eu estava sem anestesia. Comecei a gritar, obviamente, me debater naquela maca. E quando eu entrei naquele lugar, naquele centro cirúrgico, eu lembro que eu só falei assim para o Senhor, Senhor, eu sou um pó, eu não sou nada, estou nas suas mãos. E comecei a gritar. Veio um outro médico, deu tanta anestesia, tanta analgesia, queridos, que o hospital ficou desesperado, porque as minhas pernas não voltavam no 3º dia quase. E o hospital ficou desesperado, e nós também, porque não mexia nada. E eu lembro que nós nem queríamos sair daquele hospital, porque a gente ficou tão em choque, tão em medo. O Bruno, eu nunca vi o Bruno falar daquele jeito, chorando e clamava. Mas por que eu estou contando aqui para vocês? Porque tem coisas que às vezes tem um orgulho aí que parece que é tão pequeno, mas ele está te impedindo de abrir mão do seu plano, do seu jeito, para que o Senhor faça. E queridos, eu só estou com ele no meu colo, eu só estou com ele hoje, porque o Senhor teve misericórdia. E o Espírito Santo falava para mim, muda o plano. Não. Acabou meu tempo aqui que eu coloquei. Misericórdia. Então eu estou contando isso para vocês porque às vezes a gente só enxerga a dor e não enxerga a misericórdia e a graça de Deus.
E depois o Senhor me permitiu ouvir vários testemunhos de mulheres com histórias muito parecidas com as minhas, e infelizmente elas não estavam com os filhos dela nos braços. E a médica, ela falou tudo pra mim. Ela falou assim, ó, eu falei assim, já que a gente vai mudar o plano, quando ele nascer, você pode colocar ele no meu colo, pelo menos? Né? Porque eu tinha pedido isso. Ela falou assim, se nós não precisarmos socorrer e fazer, esqueci agora o nome, ressuscitação. Não lembro se foi esse termo que ela usou, né? Porque o coração dele estava, o batimento caindo. E ele, gente, ele já estava ali pro parto normal mesmo, mas o Senhor mudou e glória a Deus, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus pela cesárea, pastora. Porque um dia eu virei para a pastora e falei assim, eu não quero cesárea. Cesárea, eu falei assim, cesárea, as mulheres tudo quer ser... Eu vou falar aqui para vocês, cesárea, as mulheres querem cesárea para não passar dor. Não, na Bíblia as mulheres teve tudo parto normal. Vou ter parto normal. A Bárbara também dando glória a Deus pela cesárea. Eu já falei, rapidinho, eu falei assim com o Bruno. Queridos, o trauma foi tão grande que o Bruno, com o Nô no colo, ele virou pra mim chorando e falou assim, se eu soubesse que você e ele iam passar por tudo isso, eu não tinha filho. Vocês acreditam? E hoje ele tá me pedindo um outro filho, tá? Deus curou tanto o nosso coração, que eu também não queria saber não, tá? Mas Deus curou tanto o nosso coração, que aí eu já falei assim pra ele, ó, vou fazer uma cesárea agendada, tá? Deus inventou a cesárea e ela tá aí pra isso, pra gente usar. Mas brincadeiras à parte, queridos, não aumente o seu tempo no deserto. A gente só sai do deserto vencendo, ou a gente permanece, ou as pessoas permanecem no deserto. Então, assuma diante de Deus. Eu só fui curada quando eu assumi diante de Deus a frustração, o orgulho, a soberba, a minha pequenez diante de Deus. Então assuma diante de Deus que você está frustrado, se você estiver, que você está magoado, assuma a forma que você está, assuma o seu erro, assuma a sua parte. Pare de colocar desculpas e permita que o Senhor faça na sua vida. Romanos 6:12, para a gente finalizar, diz assim, portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazer o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Então eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, e eu quero falar com vocês que tudo cabe a Deus. Tudo o que foi feito, foi Deus que criou. Tudo o que você passou na sua vida foi permissão do Senhor. Queridos, orgulho não se sai sorrindo. Deus, ele não chega diante de você e fala assim, entrega o teu orgulho. Ai, Senhor, é claro, toma aqui. Não. Porque a pessoa que sofre desse mal não assume por conta do orgulho. Então, muitas vezes é o orgulho que está te impedindo de assumir os teus erros, os nossos erros. O orgulho muitas vezes impede de fazer com que nós enxerguemos a verdade que é Cristo. E permita que o Senhor te mostre hoje a verdade, que as escamas caiam dos teus olhos, de que é o Senhor Jesus que faz. Aquele mesmo que permite a ferida, ele cura. Como o pastor mesmo declarou, e está em Romanos, onde teve o pecado, superabundou a graça. E vocês viram que aqui hoje nós só falamos de Romanos, e tem muito mais. Então eu quero convidar você que tem algo no seu coração. E por que o tema enquanto houver fôlego? E por que um barro? Porque enquanto você está respirando, que é o próprio Senhor que dá esse fôlego, há esperança. Há esperança para a transformação.
Há esperança para a cura. Há esperança para o novo de Deus. Há esperança para a restauração. Há esperança. Então eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que anseia em viver a pureza do Evangelho. Você que anseia em ouvir a voz do Senhor. Você que anseia ser curado. Você que hoje está enxergando que está machucando as pessoas que estão ao seu redor porque você ainda não foi tratado e curado. Queridos, o Senhor quer usar a sua boca para bendizer, não para maldizer, não para decretar morte, mas sim para declarar vida. O Senhor Jesus quer te usar para curar, não para magoar. O Senhor Jesus quer que você seja dele, seja de uma forma santa.